os programas de debate, eles são o feijão com arroz da programação da gente. E, na minha opinião, eles têm uma importância extrema, porque são nesses programas que a gente consegue discutir a fundo, né, e dar espaço, principalmente para os parlamentares, lembrando que a gente está na TV Câmara, para que eles possam detalhar as propostas e os pontos de vista deles, né? Então, é justamente nesses programas, e cada um tem um formato diferente, então a gente, na programação, eu brinco que a gente começa com o Palavra Aberta, que aí é entrevista individual com o parlamentar, onde ele pode apresentar o projeto de lei, defender aquela ideia. A gente passa para o Câmara Debate, que são 2 parlamentares discutindo, e aí a gente convida, quando aquele projeto de lei apresentado lá atrás, ele já está em fase de audiências públicas numa comissão, ele tem um relatório a favor ou contra, aí a gente tenta, sempre que possível, convidar parlamentares com visões opostas, né? Às vezes acabam tendo um certo consenso, mas com alguns pontos de divergência, então a gente chama para o Câmara Debate. E aí, depois disso, quando o assunto está realmente maduro, pronto para votação em plenário, ou mobilizando bastante a atenção, a gente procura pautar uma expressão nacional, que é um debate ao vivo, segunda noite, com a participação do telespectador. Às vezes, assim, o formato padrão são 2 parlamentares, um especialista, um representante da sociedade civil, mas em determinadas edições, como por exemplo, durante a discussão da abertura ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, nós fizemos várias edições com 4 parlamentares. Né? E quando a gente começa o ano legislativo, a gente procura trazer 4 líderes partidários para falar sobre a expectativa dos trabalhos na Câmara. Esses são os que envolvem mais os trabalhos da Câmara, assim. E a gente tem programas com público, né, com o auditório, que são com os universitários, né, e com estudantes do ensino médio aqui em Brasília. Essa interação, eu sou suspeita porque apresentadora também do programa, além de coordenar a sessão de programas, essa ideia surgiu por demanda da 2ª Secretaria da Câmara, que é a responsável pela condução dos programas de estágio. Então, há 12 anos, a Câmara promove o estágio visita. Todo mês, esses universitários vêm a Brasília para conhecer de perto como funciona a Câmara. Então, eles chegam e ficam aqui de segunda a sexta, acompanhando os trabalhos, conhecendo o plenário, comissões. É muito interessante. E pediram que a gente desenvolvesse um programa que aproveitasse a presença deles e colocasse em contato mais de perto com os parlamentares. E a ocupação surgiu daí. Então, nós escolhemos um assunto que esteja em pauta. Nós já falamos sobre o Estatuto do Desarmamento, legalização de drogas, Estatuto da Família, ideologia partidária, a participação do jovem na política, uso responsável das redes sociais. São vários temas e 2 deputados, né, 2 parlamentares, a gente tenta muito que tenham visões contrárias, e nesses temas, como eles são mais polêmicos, foi bem interessante, a gente conseguiu manter isso. E os jovens fazem perguntas diretamente, sem nenhum tipo de filtro. A única coisa que eu faço é sortear a ordem para não ter confusão de várias mãos levantando ao mesmo tempo e para facilitar um pouco a minha vida. E o Ocupação tem a participação também do pessoal em casa. Então, a gente procura usar bastante as redes sociais. Então, os jovens podem mandar perguntas e comentários pelo 0800, que é o meio tradicional que a gente usa aqui na Câmara, e também pelo perfil da Ocupação no Facebook e no Instagram. E isso tem sido bem interessante, tem tido uma resposta boa. Eu procuro pensar aqui com bom humor, né? Então, saia justa, assim, não consigo me lembrar de uma saia, de um episódio muito complicado, mas o Câmara Debate, como são 2 parlamentares, às vezes, né, fica intenso, né, quando há muita divergência. E eu procuro também usar de bom humor com os parlamentares, né, quando termina o programa, e nunca tive nenhum incidente mais sério. Agora, no Ocupação e no direto das comissões, que o direto também com universitários, ele tem um outro formato. O Ocupação é aqui no estúdio, com cenário,
com a apresentadora tentando parecer mais descolada, com uma roupa mais informal. E os jovens, a gente pede para os parlamentares também virem com camisa, não terno, para ser uma coisa, para ser mais informal, descontraído. O direto, ele é às quartas-feiras, das 9 às 10 pela manhã. Os universitários ficam num plenário aqui nas comissões e os parlamentares entram e saem. Então, nesse momento do entra e sai, e também o sorteio na hora, os jovens, já ocorreu um momento embaraçoso, sim, porque eu expliquei como era o formato e disse, todo mundo que quiser fazer perguntas, coloca o nome num pedaço de papel, só o nome, não o parlamentar ou a pergunta, só o nome, até para que não possa dizer que eu censurei a pergunta ou não falei porque era para um determinado parlamentar Y, X, Z. E eu comecei a sortear, né? Fulano, eu sou do estado tal, curso administração. Beltrano, mas eu não quero fazer pergunta. Eu passo. Beleza. Beltrano, eu sou do estado tal, mas eu também não quero fazer pergunta. Eu passo. Quando chegou na quarta pessoa que passou a vez, eu disse, bom, gente, maravilha. Acho que não consegui me explicar muito bem, isso ao vivo no YouTube, tá? No canal secundário da Câmara, da TV Câmara e no YouTube. E com os deputados esperando, né? Eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, a gente aposenta o cubinho, né? Que eu fico lá que nem garota da Mega Sena sorteando. A gente aposenta o cubinho. Quem é que tem uma pergunta, levanta a mão. Vamos até o final do programa com todo mundo levantando a mão. E aí a gente tem que fazer dessa forma. E outras vezes, um parlamentar, eu dizendo assim, nós temos mais apenas 15 minutos, vamos ter que vamos ter que encerrar o programa. E o deputado, microfone, ele abre na hora que ele quer, né? Por quê? Não tem outra comissão funcionando depois, a gente pode encerrar, pode continuar aqui. Não, deputado, mas é porque a gente precisa entregar para a programação, eu preciso sim, mas... Então, colocar limites nessas horas, quando você tem 70 universitários e 10 parlamentares, pode ser um pouco desafiador. O que não pode faltar é essa percepção constante de que deve haver um equilíbrio na participação dos 2 ou 4 convidados, né? Então a gente tenta, eu fico com o diretor do programa me ajudando também nessa mediação, né? E tentar interferir eu procuro interferir da menor maneira possível. Então, eu tenho muito claro que a gente tem vários apresentadores. O importante é o formato do programa, então que o telespectador ele liga na TV Câmara e ele saiba que o Câmara Debate, ele vai encontrar 2 deputados debatendo. No Ocupação, são vários universitários e 2 deputados também. No Direto, são vários. No Expressão, são 4. O apresentador não é o importante. Os protagonistas são os parlamentares, são os convidados. Então, a gente fica passando de um para o outro, fazendo algumas interrupções para explicar uma sigla, para contextualizar, porque como os parlamentares estão aqui dentro, eles falam logo PEC, eles já falam os termos técnicos, e às vezes a gente tem que ter esse olhar de que quem está em casa, né, a dona de casa, o agricultor, né, a pessoa que assiste a nossa programação e assiste, né, a gente tem esse retorno, essa pessoa não vai entender se você não fizer essa pontuação, essa contextualização, né? Então isso a gente eu tento deixar bem claro, né? A gente teve medições de Ibope até alguns anos, mas em virtude da crise a gente teve que cortar essa ferramenta. A gente tem um retorno pelo canal da Câmara no YouTube, então dessa é uma novidade desde abril. A gente coloca a programação ao vivo lá e os programas são carregados, então eu consigo visualizar qual programa desperta maior interesse, quais assuntos. Não que isso seja o fator predominante na hora de pautar um programa. Algumas pessoas até falam, mas um programa sobre o assunto Y. Aquele assunto pode não interessar a maioria da população, mas ele tem um determinado setor da população, um segmento da sociedade, que vai se interessar por aquela mudança na legislação específica, porque aquele setor vai ser afetado. E essas pessoas têm o direito
de serem informadas sobre em que pé está aquela proposta. Né? Então, você pode não ter interesse numa alteração que diz respeito a, vamos lá pensar, né? A rotulagem de alimentos, se contém ou não glúten, porque você não é celíaca, não tem problema com isso. Agora, todos os celíacos têm uma preocupação muito grande, é uma questão de saúde para eles. E eles têm o direito de saber se aquilo, em que pé está aquela alteração. E, principalmente, para que eles possam se mobilizar. Uma coisa que a grande imprensa faz é cobrir o que acontece na Câmara quando está no plenário, quando está para ser aprovado ou quando já foi aprovado. A gente tenta muito dar enfoque ao que está acontecendo nas comissões, quando o projeto começa a ser analisado, quando ele começa a ser discutido. E quando a gente entrevista o parlamentar, vai sempre ali o endereço do e-mail dele. Então, assim, a proposta é, você que está em casa, você concorda, discorda? Muito pelo contrário. Entre em contato com o seu parlamentar. Tem o 0800 que vai junto também. Ele aparece em flash na tela durante os programas. A proposta é, você cidadão, tem uma opinião sobre esse assunto? Entre em contato. Ligue para o 0800, é gratuito. Diga qual é a sua opinião. Né? É essa e... Tenha certeza, de vez em quando a gente recebe questionamento, por que só convida deputado de partido tal? E a gente tem a resposta, e a gente tem a obrigação de responder. A gente faz um controle de participação partidária, a gente tem um controle de todos os parlamentares que são convidados e que não podem comparecer por um motivo ou por outro. Né? A gente mostra que a gente busca o equilíbrio, busca respeitar a proporcionalidade que vem das urnas, ou seja, quem estabelece os partidos que estão aqui são os eleitores. A gente segue, então é natural que o partido com maior número de deputados, aquele partido apareça mais por conta disso. Mas os partidos que têm menor representação também aparecem, às vezes, até mais proporcionalmente. Né? Tenho dificuldade em falar por parte da grande mídia, né? Por parte das emissoras de canal aberto. Eu acredito que a gente esteja ainda formando uma audiência com mais interesse em debate. O formato do debate, ele, como eu falei, ele tem, dependendo do assunto, ele vai despertar mais ou menos interesse. Então, eu acredito que possa ser, sim, um modelo mais segmentado, né, para a grande... Mas, por outro lado, quando o assunto é de relevância mesmo, como, por exemplo, eleições, todas as emissoras querem fazer debate com os candidatos presidenciais. Então, o modelo, e tem audiência. Então, o modelo debate, ele desperta o interesse da audiência quando o assunto é relevante para todos. Mas quando o assunto é menos ou mais, ele atinge a uma faixa menor da população, é natural que desperte menos interesse. Então, eu acredito que possa ir por aí. É mais difícil pautar assuntos de interesse nacional nas emissoras abertas, talvez. Um dos pontos mais importantes para despertar o interesse, principalmente, eu acho que é a interatividade. Isso é uma coisa que a gente pode sentir nos nossos programas. Os programas que são gravados, que a gente não consegue colocar ao vivo, como Câmara Debate, e a gente não consegue colocar ao vivo muito por conta do plenário ou as comissões. Eles não têm, então, esse engajamento. Agora, os programas que são ao vivo e que têm a participação, a gente coloca a ferramenta de interação com o público, eles despertam maior interesse, porque as pessoas querem ser ouvidas também, elas querem opinar. Então, esse eu acho que é o ingrediente principal, saber mediar a presença de quem está no estúdio e também representar, dar voz a quem está em casa, seja pelas redes sociais, seja colocando no rodapé da tela ou lendo a mensagem que foi recebida.